louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Olá, eu sou Eli Cardoso e é uma grande alegria que vocês tenham aceitado o convite para fazer esse caminho, esse itinerário de oração por cura interior. Um caminho que a gente vai fazer de casa e para casa. A casa é esse lugar em que muitas vezes a gente andava distante. Eu, por exemplo, fazia muito isso de às vezes voltar só para dormir e que de repente, de uns meses para cá, eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, esse conteúdo, mas ele está sendo gravado no tempo em que ainda nós estamos atravessando uma pandemia, nós estamos vivendo um período de quarentena e nós fomos colocados de volta para as nossas casas. Então, muitos de nós tiveram que permanecer praticamente 24 horas por dia dentro de suas casas. Muitos, então, passaram a trabalhar em casa. Mesmo aqueles que tinham que continuar saindo para trabalhar por estarem em alguma profissão de linha de frente de combate à pandemia, eles não eram mais os mesmos, não saíam mais da mesma forma. Existia um medo de um serzinho invisível. Um medo que nos levou para o deserto. E é nesse deserto que eu quero te encontrar e te convidar para colher os frutos do deserto. Esse projeto que nasceu dentro desse período de quarentena, dentro desse período de isolamento social, em que eu tive que me voltar para mim mesma e olhar para o meu deserto com misericórdia. E é isso que eu te convido a fazer neste nosso itinerário de oração, que nós vamos nos encontrar por 4 vídeos, tá certo? Então, o primeiro vídeo é a apresentação, o segundo vídeo é o reconhecimento, o terceiro vídeo é a misericórdia e o quarto vídeo, a oração, certo? Então, nós vamos nos armar desse itinerário para colher os frutos do nosso deserto, nesse tempo em que a nossa casa se tornou, na prática, uma igreja doméstica, porque nossas igrejas ficaram fechadas. Agora nós estamos passando por um período que elas estão sendo reabertas, mas ainda num novo normal, que é uma expressão que a gente aprendeu a usar tanto, numa nova realidade, numa nova perspectiva. E o que vai nortear o nosso caminho, os nossos encontros, é uma passagem da Bíblia que está em Mateus 13, vai do versículo 4 ao versículo 8 e depois do versículo 18 ao versículo 23. É a parábola do semeador. A parábola que provavelmente você já escutou muitas vezes, já é muito conhecida de todos nós. Mas hoje eu te pergunto, e eu começo essa nossa apresentação com uma pergunta, de como está o teu coração, de como está a tua casa. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, nós vamos apresentar para você as situações. Então, a semente ela é a mesma, muitas vezes invisível, como o serzinho que nos aprisionou em nossas casas. Mas mesmo estando em nossas casas, nós não estamos prisioneiros, porque um ser infinitamente maior, ele quer nos habitar e nos ajudar a colher os frutos desse deserto. Então, num primeiro momento, nesse nosso primeiro vídeo, nós vamos apresentar. A semente era a mesma que saiu o semeador a semear. Então, Jesus ele está conversando ali com a multidão, e hoje nós somos a multidão. E nessa multidão estão os discípulos e uma grande multidão, muita gente. Nesse primeiro vídeo eu vou apresentar para você e todos nós estamos envolvidos no mesmo lugar. A partir do próximo vídeo, do vídeo da próxima semana, nós vamos fazer o reconhecimento dos diferentes tipos de terreno em que essa semente caiu. E aí, esse reconhecimento, Jesus faz para os discípulos. E aí é uma escolha de cada um de nós. Se nós queremos continuar sendo parte da multidão que apenas ouviu a parábola,
ou se nós queremos ser os discípulos de Jesus que vão compreender a parábola. Mas por hora, nós vamos falar das sementes, ou melhor, dos terrenos, porque a semente ela era a mesma para todos. Então o semeador ele saiu com várias sementes e ele encontrou 4 tipos de terra. A primeira terra, que na verdade era à beira do caminho, então as sementes elas foram jogadas ali, foram colocadas ali e da mesma maneira que elas foram colocadas, elas foram roubadas pelo pássaro. O segundo tipo de terra é um solo pedregoso. E aqui é uma coisa muito interessante, porque quando a gente vê na biologia mesmo o que acontece com a semente, quando ela cai numa terra, ela, vamos dizer assim, incomoda aquela terra. Ela precisa encontrar naquela terra água para alimentar a semente. Então, aquela semente ela vai recebendo água e a água vai fazer com que a casca daquela semente se rompa e ela possa então receber os outros nutrientes que ela precisa para se desenvolver, que é a luz, a temperatura, enfim. Mas é por isso que é uma grande graça que nós temos agora de encontrarmos frutos no deserto, onde não tem água. Mas conforme a semente ela cai, ela vai incomodar a terra, então vai se abrir um espaço naquela terra para que a semente possa encontrar água. E existe um fenômeno da geologia, é geológico, o fenômeno da depressão, que é na verdade um buraco que se abre na terra. E os maiores fenômenos da geologia, as maiores depressões são chamadas de cratera. Então a semente, quando ela cai em uma terra, ela incomoda aquela terra para que ela acolha aquela semente. Tudo isso para você entender e pensando como é que a semente desse novo tempo caiu aí no seu coração. Que tipo de terra ela encontrou? Bom, falando sobre o solo pedregoso, o terreno onde tinham muitas pedras, a semente ela caiu ali e ela não encontrou raízes, ela não encontrou fundura, ela não conseguiu incomodar muito aquela terra. Digamos que um pouco mais fundo do que aquela que foi roubada pelos pássaros, mas ela não foi tão fundo. Ela até se animou, ela até se incomodou, vamos dizer assim, com aquele novo que caiu na sua terra, mas como ela não tinha raízes, ela logo se desfez. Tem também a semente que cai entre os espinhos. Ela caiu e junto com todo o desenvolvimento da semente, os espinhos também foram se desenvolvendo. E por fim, a semente que caiu em terra boa, incomodou, encontrou o seu espaço e deu seus frutos. Hoje é apenas uma apresentação e para você já ir pedindo a Deus a graça de que Ele revele ao seu coração em qual terra você se encontra hoje. Lembrando que Deus ele é o Deus do impossível e Ele pode nos ajudar a fazer com que a semente não só encontre espaço e nos incomode e abra os seus buracos, as suas depressões, mas ela também possa dar frutos, mesmo que hoje o nosso coração se encontre num grande deserto. Me apresentando brevemente para você, já que esse nosso primeiro vídeo é o vídeo da apresentação, não é? Eu sou Li Cardoso, no tempo em que gravo este conteúdo, tenho 35 anos, eu sou mãe, eu sou missionária, cantora e eu sou deficiente visual. Lancei meu primeiro trabalho autoral em 2018, chamado Folha ao Vento, disponível em todas as plataformas digitais. E nesse tempo Deus me deu a graça de algumas composições, então ao final desses vídeos eu vou estar sempre partilhando com vocês alguma música, né? E a primeira música ela nasceu logo no começo deste tempo. Então eu vou apresentar para vocês uma canção que nasceu no começo deste tempo de pandemia. E assim a gente se despede nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Podem colocar aí nos comentários pelo que você quer rezar, podem também compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que também precisam encontrar os frutos neste tempo que aparentemente a gente só vê
deserto, tá bom? Deus abençoe você, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para quando o próximo vídeo estiver aqui você não perca, tá bom? Toda semana nós vamos nos encontrar para rezarmos juntos. Deus abençoe, até o próximo e agora vocês escutam aí a minha canção e espero que vocês gostem. Shalom!